Terceira parte. Seja você mesma. Em primeiro lugar, mantenha a paz dentro de si e só então transmita paz aos demais. Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. Capítulo 6. A verdade sobre você. Há muitos anos, uma senhora me disse que jamais seria capaz de praticar o ensino domiciliar, pois não era o tipo de mãe que monta um mapa múndico com as crianças a partir de massinha feita em casa. Admito que compreendo a linha de raciocínio daquela mãe. Nada me deixa mais brava do que ler um conjunto de planos de aula e instruções complexas me dando passo a passo de como mumificar uma galinha ou como criar a representação em alto relevo do Egito. A bem da verdade, não estou certa de que mães educadoras precisam se envolver com atividades tão elaboradas a fim de tornar o aprendizado significativo. Após praticar alguns anos de educação domiciliar, uma coisa ficou extremamente clara para mim. Uma mãe em paz e feliz é a verdadeira chave para o ensino domiciliar. É claro que escolher materiais excelentes é importante e que estabelecer uma rotina diária saudável é de máxima utilidade. Evidentemente, desenvolver uma vida social ativa é essencial. Podemos ler todos os currículos do mercado, ouvir podcasts, devorar artigos, participar de conferências, participar em grupos de famílias educadoras ou de apoio, mas nada disso terá tanto impacto na vida da família educadora quanto uma mãe em paz e feliz. Para ter paz e felicidade, você precisa descobrir a verdade acerca de si mesma. O que cria um ambiente que a capacita a prosperar? Como trabalhar com os seus pontos fortes e pontos fracos inatos, a fim de que seu ensino domiciliar seja feliz, repleto de alegria, mesmo que nunca venha a construir uma pirâmide de cubos de açúcar ou ajudar seus filhos a montar um diorama. Sim, são muitos os blogs com mães talentosas nas atividades manuais, demonstrando todas as atividades maravilhosas que estão fazendo com seus filhos. Bom para elas. De modo algum, falo isso com um tom de ironia. Eu realmente quero dizer que bom para o proveito delas. É lindo ver uma mãe prosperar ao lado de seus filhos. Mas não existe só um caminho. Se você não é o tipo de mãe com talento para atividades manuais, se a simples ideia de deixar seu filho livre com um pote de glitter e um tubo de cola a deixa nervosa, bem-vinda ao clube. Então feche seu navegador da internet e pare de olhar o Pinterest. Não use os outros como base para saber o que dará certo na sua vida. Gastei tempo demais, muito tempo mesmo, pensando sobre o estilo de aprendizagem de cada um dos meus filhos. Planejei como suprir suas necessidades individuais e de que forma lhes apresentar oportunidades de aprendizado baseadas nos interesses únicos de cada um. Nunca passou pela minha cabeça durante todas as leituras e pensamentos que eu me defasaria se não levasse em consideração minha própria personalidade e meu estilo de ensino. Se eu não prosperar como mãe educadora, meus filhos, alunos, sofrerão por causa da minha carência. Precisamos nos olhar bem no espelho e, tendo finalmente decidido o que é verdadeiro sobre o nosso próprio jeito, basear nossa educação domiciliar nessas verdades, aproveitando nossos pontos fortes e suprindo nossas fraquezas. O resultado? Nossos filhos se beneficiam independentemente do estilo de aprendizado de cada um. Quando paro para considerar o que é verdadeiro sobre mim mesma, logo penso em algumas coisas de imediato. Amo ler em voz alta. É minha atividade preferida de fazer com os meus filhos. Tenho mais energia pela manhã, mas pouquíssimo vigor no meio da tarde. De modo geral, eu me planejo com antecedência e anoto tudo.
nosso calendário, nosso cronograma, nosso menu, nossa rotina de obrigações diárias, o que precisamos comprar no mercado, o que eu quero contar à minha amiga quando ligar para ela. Quando digo tudo, é tudo mesmo. Detesto trabalhos manuais como ervilhas, isopor e palitos de madeira, construir mapas de massinha, esse tipo de coisa. Também não me importo com planilhas. Prefiro conversar com meus filhos para descobrir o que está se passando na cabeça deles. Gosto de ensinar habilidades para a vida. Prefiro ensinar meus filhos a preparar um bolo, a fazer um fantoche de papel. Eu me sinto mais produtiva completando lista de afazeres. Sou encorajada a continuar quando consigo ver resultados quantificáveis. Preciso de alguns momentos do dia reservados exclusivamente para o período de estudos, ou período de obrigações, ou período de oração. Do contrário, não consigo manter um fluxo diário, pois, sem um ritmo fixo, acabo me distraindo com facilidade e caindo na indisciplina. Sou inspirada pela beleza, fazer as coisas pelo belo, esquematizar uma lista de afazeres, montar uma agenda, organizar um espaço ou ambiente da minha casa, me faz ter certeza de que ficarei muito mais contente ao trabalhar com o que eu estiver fazendo. Tendo a começar as coisas com empolgação total e acabar tudo com um fiasco de desânimo. Ou seja, significa que preciso ordenar meus bons hábitos para que estes me estimulem a constância nos momentos de desencorajamento. Você não precisa ser uma estrela da educação domiciliar para se sentir bem em relação a que tipo de educador está sendo para os seus filhos. Apenas seja você mesmo. Abrace quem você é. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus e tem exatamente o que precisa para ser a mãe que o Senhor deseja que você seja. Suas inclinações e tendências provavelmente são diferentes das minhas. Minha própria fraqueza é começar forte e terminar um fiasco. Já no seu caso, talvez você lute para simplesmente começar. Talvez você seja impulsivo demais e acaba se complicando na hora de planejar um cronograma que supra as necessidades de sua família e ajude a progredir com cuidado e persistência nas áreas que mais importam. Ou, quem sabe, talvez a sua fraqueza seja agir como um sargento, esquecendo-se de fazer o currículo funcionar para você mesmo como mãe e para os seus filhos, e acabando escravo do material didático. Conhecer a verdade sobre si mesma não significa aceitar quem você é, sem se esforçar por crescer e evoluir. Uma das armadilhas de fazer uma avaliação dos nossos vícios e virtudes é apoiar-se neles como justificativa. Se sei que minha inclinação natural é confiar no instinto ao invés de fiar-me na lógica, consciente de que tendo a não investir tempo em oração e a não planejar com cuidado o cronograma do ano anterior que ele comece oficialmente, posso ou usar esse conhecimento interno para fortalecer meus pontos fracos e crescer em virtude, ou posso fazê-lo de muleta e usá-lo como desculpa para continuar na mesma. A linha é tênue entre conhecer a si mesma para crescer em virtude a fim de vencer o pecado e conhecer-se a si mesma para apoiar-se nesses vícios como vã justificativa. Dito isso, descubra o que a motiva e então deixe seus filhos brilharem na atmosfera que você mesma criou. Tentar ser algo que você não é, tentar imitar a educação do vizinho, há de esgotar as suas forças e a fará desistir do projeto inteiro. Você precisa se lembrar de quem você é e a quem pertence. Tive paz e felicidade como mãe educadora, assim que aprendi a me contentar com minhas preferências e não mais
mais tentar ser a mulher cujos pontos fortes são diferentes dos meus. Comecei a trabalhar para superar minhas fraquezas e crescer nas áreas em que me faltava graça. E aí, sim, aprendi que, afinal, sou simplesmente eu mesma. Esse é o tipo de mãe educadora que desejo ser. Planeje respirar. Você ferve de zelo, entusiasmo e interesse. Quando fica encantada com alguma coisa, qualquer coisa, você é do tipo que mal consegue esperar para compartilhar com outra pessoa? Claro, nossos dias não precisam explodir de empolgação, mas quando se lembra dos professores que jamais a impactaram, aposto que você não vai se lembrar de um professor esgotado e distraído que só arrastava os alunos durante as aulas para acabar o conteúdo tão logo possível. Se você chega a ficar tão cansada que não consegue se sentir animada com nada, então talvez precise arrumar tempo para cuidar-se um pouco. Tire mais algumas coisas tão importantes do currículo e use esse tempo, por exemplo, para caminhar todos os dias. Leve consigo um guia de campo, monte um piquenique. Ou não faça nada disso, caso dificulte sua rotina. O que lhe cabe fazer, no entanto, é encontrar uma forma de desfrutar daquela quarta-feira comum. Faça o que for necessário para contemplar a face de Deus em seus filhos e deleitar-se neles. Sempre há mais a ser feito. Sempre há mais disciplinas a serem ensinadas, mais lições a serem concluídas. Você pode se esforçar até exaustão e ainda assim sentir-se incompleta. Ou você pode pegar esse dia, o dia que se chama hoje, essa dádiva que é o presente, e simplesmente vivê-lo. Você pode buscar em primeiro lugar o reino de Deus aqui na terra e, ao fazê-lo, servir de exemplo aos seus filhos. Andrew Kern, fundador e presidente do Instituto Circe, ensina o seguinte: o professor, sobretudo, deve entender que o ensino é a arte de ser imitado. Se deseja que o seu aluno perceba a verdade, incorpore-a. É nisso que consiste ensinar. Quando ensina, queira ou não, o professor está dizendo aos seus alunos: sejam meus imitadores. Torne-se uma pessoa digna de imitação. Se a nossa vontade é que os nossos filhos tenham complexidade de pensamento, contemplem grandes ideias e desfrutem da verdade e da beleza enquanto aprendem, talvez nós mesmas precisemos, antes de tudo, tornar essas práticas um hábito. Sim, são conceitos contraculturais, assim como muitos outros empreendimentos, concorda? Nós, mães modernas, somos obcecadas com a produtividade. É remar contra a maré, parar de marcar a lista de afazeres e começar a realmente se aprofundar em nossas ideias ou habilidades, nelas desfrutar e delas emergir. Após o 6º dia da criação, quando se propôs a descansar, Deus, na verdade, não estava cansado. O Dr. Perry afirma em seu artigo online, Aprendizado e Descanso, fundamentando a educação sobre o conceito de Schaller, Deus celebrou e abençoou sua criação. Gênesis 2:3. O descanso do Sabá e os banquetes regulares não haviam sido dados para que o povo de Deus não fizesse nada, embora nesse dia não se ocupasse de suas obrigações cotidianas. Ao contrário, o dia de descanso se prestava a afazeres particularmente robustos, banquetes, celebrações e bênção. O descanso desse dia, dentre 7,
não é o mero cessar do trabalho, mas a ordenação da humanidade ao seu fim supremo, o dever do prazer, o trabalho da adoração, do serviço, do banquete e bênçãos. Você tem esse tempo de descansar na sua vida? Tirar um tempo para deleitar-se em sua rotina não significa acrescentar mais uma obrigação à sua lista de afazeres, mas sim acender uma chama de entusiasmo. Há 1 milhão de maneiras de enxergar a verdade, a bondade e a beleza no mundo todos os dias. Para alguns pode significar aprender a pintar em aquarela, para outros ler um livro de poemas de T.S. Eliot. Talvez você aprenda a fazer velas, a identificar as árvores em sua vizinhança, a escrever postagens para um blog, a cuidar de um aquário cheio de peixes. É claro que precisamos nos lembrar, descanso não é o oposto de trabalho, mas sim um trabalho de outra maneira. Joseph Paper descreve esse conceito em Descanso, a base da cultura. O prazer do descanso, que precisa ser compreendido com clareza, é uma atitude mental e espiritual, não apenas o resultado de fatores externos, não o inevitável resultado do tempo livre, de um feriado, de um final de semana ou de férias. Esse prazer do descanso é, em primeiro lugar, uma atitude da mente, uma condição da alma e, como tal, completamente contrária ao ideal de trabalhador analisado sob 3 aspectos: o trabalho como atividade, como fadiga e como função social. Pois o lazer é uma atitude receptiva da mente, uma atitude contemplativa e não mera ocasião. Trata-se também da capacidade de emergir no todo da criação. Aprender alicerçando-se no descanso e na serenidade não significa lançar todas as preocupações ao acaso, evitando objetivos valiosos tais como o domínio dos fatores matemáticos, a competência de ler livros complexos ou o cultivo da arte de escrever com persuasão e beleza. Lembre-se do relato da criação. O Senhor trabalhou por 6 dias antes de descansar no sábado. Logo, descansar não significa abster-se de trabalho ou esforço, mas esvaziar-se da ansiedade e das preocupações. Esse esvaziar-se das preocupações não será igual para todas, mas um consenso é que perseguir o deleite da serenidade em nossa própria vida significa envolver-se conscientemente com a verdade, com a bondade e com a beleza como uma rotina. Se a nossa vontade é cultivar o conceito de Scholle em nosso lar e em nossos filhos, então precisamos cultivá-lo de igual modo em nosso próprio modo de viver.